Uma menina pobre viu um menino perdido e com fome na rua. Ela não sabia quem ele era, mas lhe deu seus únicos 10 slós, o pouco dinheiro que vinha guardando, só para que ele pudesse comprar algo para comer. O que ela não sabia era que o pai daquele menino era um dos homens mais ricos e poderosos de toda a cidade, um bilionário. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está nos assistindo. Adoramos saber. Em uma manhã movimentada em São Paulo, tudo começou como de costume. As pessoas caminhavam apressadas para o trabalho, os carros passavam rapidamente, ônibus cruzavam as avenidas e as ruas estavam cheias de barulho. No meio de tudo isso, um homem chamado Ricardo Hamilton estava em uma reunião do lado de fora. Ele era um homem muito rico, conhecido por muitos, mas não por ser gentil. A maioria das pessoas achava que ele era frio e só se importava com dinheiro e negócios. Naquela manhã, Ricardo estava com seu filho de 6 anos, Oliver. Oliver ficou perto do pai segurando sua mão por um tempo, mas Ricardo se distraiu quando o celular parou de funcionar. Ele tentou consertar olhando para baixo e tocando na tela sem prestar atenção em mais nada. Quando finalmente levantou os olhos, Oliver havia sumido. O menino tinha desaparecido no meio da multidão. O coração de Ricardo disparou e ele se levantou rapidamente olhando ao redor. Começou a gritar o nome do filho. Olhou atrás das árvores ao redor dos bancos da praça e perguntou às pessoas próximas. Ninguém tinha visto o menino. Cheio de medo, Ricardo chamou a polícia e contou o que havia acontecido. Ele esperava que encontrassem Oliver o mais rápido possível. Enquanto Ricardo tentava encontrar o filho, o pequeno Oliver caminhava sozinho pela cidade. Ele não entendia onde estava nem como tinha ido parar tão longe do pai. Os prédios altos ao seu redor pareciam assustadores e havia pessoas demais andando em direções diferentes. Oliver tentou falar com alguns adultos. Disse que estava perdido e que estava com muita fome também. Mas todos estavam ocupados demais para notá-lo. Ninguém parava. Alguns olhavam para ele e continuavam andando. Outros nem sequer o ouviam. Ele se sentia invisível. Ele olhou ao redor e viu pessoas rindo, falando ao celular e entrando em lojas, mas ninguém parecia se importar com o pequeno menino parado ali. Ele se sentou por um momento tentando não chorar, mas a fome e o medo eram grandes demais. Levantou-se outra vez e tentou novamente chamar a atenção de alguém, mas nada mudou. Oliver se sentia assustado e sozinho, sem saber o que fazer ou para onde ir. Tudo ao redor parecia grande demais e rápido demais. Justo quando Oliver sentiu que estava prestes a desistir, algo inesperado aconteceu. Uma garota mais velha parou e olhou para ele. Ela usava roupas sujas, um vestido rasgado, e tinha o cabelo bagunçado. O nome dela era Emília. Ela tinha 11 anos e quase nada, mas tinha um coração bondoso. Emília tinha notado o rosto de Oliver. Ele parecia triste e assustado. Ela o ouviu chorar baixinho e decidiu se aproximar. Ela não sabia quem ele era, nem de onde vinha, mas conseguia ver que ele precisava de ajuda. Emília perguntou o que havia acontecido, e Oliver contou que estava perdido e com fome. Ela não tinha muito dinheiro, mas colocou a mão no bolso e tirou 10 dólares, o único dinheiro que possuía. Ela vinha guardando aquele dinheiro para algo importante, algo de que precisava. Mesmo assim, entregou a ele sem pensar 2 vezes. "Vai comprar um pão ou alguma coisa para comer?", disse ela com um pequeno sorriso. Ela queria ajudá-lo a se sentir melhor, nem que fosse um pouco. Emília não esperava nada em troca. Oliver olhou para o dinheiro em sua mão. Não sabia o que dizer. Ficou surpreso por alguém finalmente ter parado para ajudá-lo. Emília não parecia com as outras pessoas da cidade. Ela não estava com pressa e não estava ocupada demais para se importar. Ela se sentou ao lado dele na calçada e conversou com ele por um tempo. Oliver contou sobre o pai e como tinha se perdido. Emília ouviu com atenção, mesmo sendo apenas uma criança também. Ela não agia como tal. Era calma e atenciosa.
Disse a Oliver para não ter medo e que ficaria com ele até que se sentisse melhor. Emília olhou ao redor e tentou ver se alguém por perto parecia estar procurando uma criança. Ela já tinha visto pessoas se perderem antes e sabia como aquilo era assustador. Ela mesma já tinha sentido medo muitas vezes em sua vida. Pensou que se ficasse por perto e ajudasse Oliver a se sentir seguro, alguém acabaria aparecendo para buscá-lo. Ela ainda não sabia, mas sua escolha de ajudar logo se tornaria muito importante. Naquele momento, Emília não fazia ideia de o quanto sua vida estava prestes a mudar. Ela achava que estava apenas ajudando um menino pequeno que estava com fome e perdido. Não sabia que ele era o filho de um dos homens mais ricos da cidade. Para ela, Oliver era apenas uma criança que precisava de ajuda, e isso bastava. Ela não se importava com dinheiro ou poder. Ela só queria ser gentil. Emília contou a Oliver sobre alguns lugares próximos onde poderiam ir para sentar com segurança. Ela até caminhou devagar ao lado dele, garantindo que ele não se sentisse com medo. Enquanto caminhavam, Emília continuava conversando com ele, tentando fazê-lo sorrir. Ela contava histórias engraçadas e perguntava sobre as coisas de que ele mais gostava. Oliver começou a se sentir um pouco menos assustado. Ele ainda estava com fome e sentia falta do pai, mas ter Emília ali ajudava. Naquele momento, ela era como uma irmã mais velha para ele. Mesmo não tendo quase nada, ela lhe deu tudo o que podia, seu tempo, seu cuidado e o único dinheiro que tinha. Longe dali, Ricardo ainda procurava desesperadamente pelo filho. A polícia já estava envolvida, perguntando às pessoas nas ruas se tinham visto um menino pequeno. Mostravam a foto de Oliver e descreviam as roupas que ele usava. Ricardo estava cheio de culpa e medo. Ele se culpava por ter olhado para o celular e não ter prestado atenção no filho. Prometeu a si mesmo que mudaria se conseguisse encontrar Oliver, mas não sabia que uma garota bondosa já o havia encontrado. Emília, sem saber da busca que acontecia por toda a cidade, ainda tentava manter Oliver calmo. Pensava que talvez pudessem encontrar um policial juntos ou ir até um lugar seguro onde algum adulto pudesse ajudar. Ela não sabia o que aconteceria em seguida, mas agora se sentia responsável por Oliver. Mesmo sendo apenas uma criança, agia com mais cuidado do que muitos adultos. Aquele dia que tinha começado como qualquer outro, tinha se transformado em algo completamente diferente para os dois, e nada jamais seria o mesmo novamente. Enquanto Oliver comia devagar a comida que tinha acabado de comprar, Emília ficava por perto observando com atenção. Ela queria ter certeza de que ele estava bem. Não se afastava dele, e seus olhos acompanhavam cada mordida que ele dava. Mesmo estando com fome, também ela sorria aliviada por ver que o menino já não chorava. Ela não sabia o que aconteceria depois, mas naquele momento, só queria que Oliver se sentisse seguro. Enquanto estavam ali, tudo parecia calmo. Então, à distância, alguém começou a caminhar rapidamente em direção a eles. Emília foi a primeira a notar o homem. Ele usava roupas caras e caminhava com determinação. Ao lado dele estava um policial. Emília não sabia quem eles eram, mas sentiu que algo estava errado. Oliver levantou os olhos e de repente reconheceu o pai. Ele se levantou depressa, feliz por vê-lo novamente. Mas em vez de um abraço caloroso ou uma palavra gentil, o rosto de Ricardo mostrou outra coisa: raiva pura. Ele olhou diretamente para Emília e não esperou para fazer perguntas. Viu as roupas pobres dela, o rosto sujo, e tirou uma conclusão terrível sem pensar. Ricardo correu até o filho, não com alívio, mas com fúria. Seus olhos se fixaram em Emília e sua voz se elevou. Ele apontou para ela e disse que estava tentando tirar dinheiro de Oliver. Achou que ela tivesse enganado o filho ou o forçado a comprar comida. Acreditou que ela tinha algum plano para usar o menino e conseguir algo dele. Ele não perguntou nada a Oliver. Não parou para ouvir ou entender. Em vez disso, começou a gritar na frente de todos, dizendo que Emília era uma ladra, que era perigosa e que precisava ser punida.
Sua voz alta fez as pessoas ao redor pararem e olharem. Emília ficou paralisada. Estava com medo, confusa e não sabia o que dizer. Nunca tinha passado por algo assim antes. Queria falar, mas as palavras não saíam. Oliver tentou falar dizendo que ela o ajudou, mas Ricardo não o ouviu. O policial ao lado dele ficou em silêncio sem saber o que fazer a seguir. O policial olhou para Emília, depois para Ricardo e então para Oliver. Havia confusão em seus olhos. Ele não via uma garota que parecesse criminosa. Via uma criança assustada com roupas velhas ao lado de um menino menor, que claramente não tinha medo dela. Mas Ricardo era um homem poderoso e falava com tanta confiança e raiva que era difícil questioná-lo. O policial hesitou. Fez algumas perguntas rápidas, mas Ricardo não quis esperar. Disse que a garota precisava ser levada para prestar depoimento, que provavelmente estava tentando machucar ou usar seu filho. Emília abriu a boca para explicar, mas ninguém ouviu. Ela olhou para Oliver esperando que ele dissesse algo mais alto. Mas o momento estava cheio de medo e pressão. Ela não sabia mais o que fazer. Sentia-se pequena e indefesa. Tinha feito algo bom, algo gentil, mas agora estava sendo tratada como criminosa por causa de sua aparência e de onde vinha. Oliver viu o policial caminhar em direção a Emília. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. Puxou o braço do pai e disse novamente: "Ela me ajudou." Mas Ricardo não respondeu. Estava focado apenas em afastar Emília do filho. Acreditava que estava protegendo Oliver, mas estava cometendo um grande erro. Oliver tentou explicar ao policial o que realmente tinha acontecido, que era ele quem estava perdido, e que Emília tinha dado o dinheiro dela para que ele pudesse comer. Mas suas palavras eram baixas, e os adultos não estavam prestando atenção nele. Emília olhou para ele e deu um sorriso fraco, tentando ser forte. Ela não chorou, mas seus olhos mostravam medo. O policial segurou seu braço e disse que ela precisava ir com ele. Emília não resistiu. Caminhou devagar, mantendo a cabeça baixa. A pequena multidão que se formou observava em silêncio. Ninguém falou. Ninguém deu um passo à frente. E assim a garota que tinha ajudado estava sendo levada como se tivesse feito algo errado. Enquanto Emília era conduzida para longe, Oliver gritou novamente. Desta vez sua voz saiu mais alta. "Ela me ajudou", disse ele, repetindo as palavras na esperança de que alguém finalmente o ouvisse. Mas nada mudou. Ricardo disse que estava tudo bem, que ele estava seguro agora, e que iriam para casa. Oliver não queria ir ainda. Ele olhou para trás e viu Emília se afastando cada vez mais ao lado do policial. Seu coração doía. Ele não entendia por que tudo estava acontecendo daquele jeito. Ela tinha sido gentil com ele quando ninguém mais foi. Foi a única pessoa que parou, a única que lhe deu algo quando ele mais precisava. E agora, por causa de um erro, ela estava em apuros. Oliver quis correr atrás dela para impedir aquilo, mas não sabia como. Ele tinha apenas 6 anos e todos ao redor eram mais altos, mais barulhentos e mais fortes do que ele. Continuava dizendo as mesmas palavras, mas parecia que ninguém queria ouvir a verdade. As pessoas ao redor apenas observavam sem dizer nada. Ricardo acreditava que tinha feito a coisa certa. Pensava que havia salvado o filho de um perigo. Mas não enxergava a verdade. Não parou para perguntar o que realmente tinha acontecido, nem para ouvir o próprio filho. Sua raiva tomou conta. E por causa disso, uma garota pobre que tinha feito algo bom estava sendo punida. Emília sentou-se em silêncio no banco de trás da viatura da polícia. Suas mãos tremiam. Ela não entendia por que a bondade tinha levado a aquilo. Pensou nos deveres que tinha guardado e depois dado ao menino. Naquele momento parecia a coisa certa a fazer. Ela não pediu nada em troca, só quis ajudar. E agora estava sendo tratada como alguém ruim. Tudo porque alguém poderoso se recusou a ouvir. A cidade continuava em movimento ao redor deles. Pessoas caminhavam, carros passavam, e o momento ia ficando para trás. Mas para Emília e Oliver, aquilo seria algo que jamais esqueceriam.
Um momento em que a verdade foi ignorada e um ato de bondade foi visto como algo errado. Na delegacia, Emília sentou-se em uma cadeira dura em uma sala silenciosa. As mãos descansavam sobre o colo e seu rosto não mostrava lágrimas, apenas calma. Ela não falava muito, mas quando o policial fazia perguntas, respondia com clareza. Não chorou, não gritou, não entrou em pânico. Mesmo com medo, manteve-se firme. Repetiu a verdade várias vezes. Tinha visto um menino perdido. Ele parecia com fome e triste. Ela lhe deu seus 10 dólares, o único dinheiro que tinha. Fez isso para ajudar, não para ganhar nada. Não pediu recompensa, não esperava nada em troca. Enquanto esperava, o tempo parecia passar devagar. Então a porta se abriu e sua mãe Elisa entrou. Elisa trabalhava como atendente em uma lanchonete e tinha chegado o mais rápido que pôde. Suas roupas tinham cheiro de café e fritura, e seu rosto mostrava medo e preocupação. Ela olhou para a filha e depois para os policiais. Elisa implorou para que acreditassem em Emília. Disse que a filha era uma boa menina. Pediu que ouvissem o que realmente tinha acontecido. Falava rápido, mas com clareza. Disse que Emília não era ladra nem mentirosa. Era uma garota bondosa que sempre tentou fazer a coisa certa, mesmo quando a vida em casa era difícil. O policial olhou para as duas. Viu a maneira como Elisa segurava a mão de Emília e como Emília permanecia quieta sem tentar fugir ou se esconder. Algo naquele comportamento não combinava com as acusações. O policial também se lembrou do rosto de Oliver, da forma como ele tinha gritado que ela o ajudou. Era hora de ouvir o menino diretamente. Então o policial providenciou para que Oliver fosse levado até lá. Quando o garoto chegou, sentou-se em uma pequena cadeira em frente à mesa. Parecia cansado e confuso, mas já não estava com medo. O policial fez perguntas simples. Oliver explicou que tinha se perdido, que ninguém o ajudou, exceto a garota. Disse que contou às pessoas que estava com fome e que Emília lhe deu o único dinheiro que tinha para que ele pudesse comprar comida. Repetiu isso mais de uma vez. E todas as vezes, suas palavras foram as mesmas. O policial ouviu com atenção. Não havia sinais de mentira ou engano na história de Oliver. O menino não mudava nenhum detalhe. Disse que não conhecia Emília antes. Ela apenas o viu chorando e veio ajudar. Ficou com ele para que não ficasse sozinho. Não tirou nada dele. Pelo contrário, deu algo a ele. Os 10 centavos que ela lhe deu eram para comida, e ela nem sequer perguntou seu nome ou quem era seu pai. Ela só quis ajudar. O policial olhou para suas anotações, depois para Emília, para Elisa e, por fim, para Oliver. Agora estava claro. Não tinha havido crime, nem plano, nem perigo. Apenas uma criança ajudando outra. O policial suspirou. Emília não deveria ter sido trazida para cá desse jeito. Foi um erro, disse ele. Em seguida, levantou-se e foi informar Ricardo Hamilton sobre tudo. Ricardo aguardava em outra sala, ainda com raiva, ainda certo de que alguém tinha tentado fazer mal ao seu filho. Mas quando ouviu o lado da história contado por Oliver, ficou em silêncio. O rosto de Ricardo mudou quando ouviu toda a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento. O policial explicou tudo. Oliver não tinha sido enganado. Não havia ameaça alguma. A garota tinha feito algo generoso, não algo errado. As mãos de Ricardo se fecharam com força e seu maxilar se moveu levemente. Ele não pediu desculpas e não agradeceu ao policial. Apenas ouviu com um olhar frio no rosto. Parecia surpreso, talvez até envergonhado. Seu poder e seu julgamento apressado tinham falhado. E agora as pessoas sabiam que a garota que ele tinha acusado, a garota que ele quis que fosse presa, simplesmente tinha ajudado seu filho por bondade. Aquela verdade era mais forte do que todo o seu dinheiro. E isso o deixou desconfortável. Quando Emília foi liberada, saiu da delegacia com a mãe. Caminhava de cabeça erguida, mas o coração ainda estava pesado. Ela não tinha feito nada de errado, mas a experiência tinha sido dura. Sabia que muitas pessoas tinham olhado para ela e visto alguém ruim.
Sabia como o julgamento vinha rápido quando alguém era pobre. Mesmo depois de ser inocentada, aquele sentimento não desapareceu. Emília caminhou com a mãe de volta para casa. As pessoas na rua já tinham começado a comentar. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns tinham visto o que aconteceu mais cedo naquele dia e agora a história completa estava vindo à tona. As pessoas diziam coisas como: aquela menina não estava roubando, ela deu dinheiro para o menino, não foi o contrário. A história começava a mudar. Já não era apenas sobre o filho de um homem rico, era sobre uma garota pobre que tentou ajudar alguém em necessidade e foi tratada de forma injusta. Mais pessoas começaram a entender. Algumas se sentiram mal por como tinham olhado para ela. Mas para Emília, nada disso apagava o que tinha acontecido na delegacia. Ela tinha feito a coisa certa, mas isso ainda lhe trouxe problemas. Mesmo assim, não se arrependia de ter ajudado Oliver. Ele precisava de ajuda, e ela esteve ali. Não precisava de elogios. Só queria que as pessoas vissem a verdade. Aquele momento ficaria com ela para sempre. Nos dias seguintes, a história continuou a se espalhar. As pessoas compartilhavam o que sabiam. Alguns contavam no trabalho, outros na escola e muitos nas redes sociais. A mensagem era clara. Uma garota ajudou um menino perdido e, em vez de ser agradecida, foi acusada injustamente. As pessoas chamavam isso de injusto. Algumas ficaram com raiva, outras se inspiraram na força de Emília. Falavam sobre como ela se manteve calma, como não gritou nem chorou e como só quis ajudar. A história tocou as pessoas de maneiras diferentes. Mostrou como é fácil julgar alguém pela aparência. Mostrou que a bondade ainda pode existir em lugares difíceis. E mostrou que mesmo quando erros acontecem, a verdade ainda pode vir à tona. Emília voltou à sua vida diária, mas já não era mais invisível. As pessoas agora a olhavam de forma diferente. Ela tinha sido tratada como criminosa, mas a verdade provou o contrário. Ela era apenas uma garota que escolheu ajudar. E essa escolha mudou tudo ao seu redor. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Oliver não conseguia esquecer Emília. Pensava nela com frequência. Lembrava-se de como ela o ajudou quando ninguém mais ajudou. Lembrava-se de como ela lhe deu seus 10 dólares mesmo tendo quase nada. Falava sobre ela em casa e fazia perguntas. Queria saber se ela estava bem. Um dia pediu ao pai que fossem visitá-la. Ricardo não respondeu imediatamente. No começo não gostou da ideia. Ainda se sentia desconfortável com tudo o que tinha acontecido na delegacia. Não queria voltar àquela lembrança. Mas Oliver continuou pedindo dia após dia. Dizia que Emília era sua amiga. Depois de algum tempo, Ricardo finalmente concordou. Fez algumas ligações e descobriu onde ela morava. Quando chegaram, Oliver não esperou. Assim que viu Emília, correu até ela e lhe deu um grande abraço. Ela ficou surpresa, mas feliz. Oliver sorriu e disse que sentia sua falta. Aquele momento foi diferente. Foi o começo de algo novo. Depois dessa visita, as coisas começaram a mudar. Oliver e Emília passaram a se encontrar com mais frequência. Às vezes, Ricardo levava Oliver para vê-la. Outras vezes, Elisa levava Emília para encontrar Oliver em um lugar público. Geralmente se encontravam no parque. Era um lugar pequeno e simples, mas Emília conhecia todos os melhores cantos. Mostrava a Oliver como subir no escorregador antigo onde ficava o melhor carrinho de sorvete e qual banco era o mais confortável. Oliver nunca tinha passado muito tempo em lugares assim. Seus dias costumavam ser cheios de motoristas particulares, grandes jardins e corredores silenciosos. O parque era barulhento e cheio de pessoas diferentes, mas ele gostava. Emília ria bastante e a risada dela fazia ele rir também. Ela não se importava se suas roupas eram velhas ou se não tinha dinheiro para brinquedos caros. Ela sabia se divertir com o que tinha. Oliver a observava e aprendia. Ele começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes, uma espécie de liberdade. Oliver queria fazer algo bonito por Emília.
Passou a levar pequenos presentes nada grande, apenas coisas que achava que ela gostaria. Levava doces que ele mesmo escolhia. Também levava livros. Alguns tinham figuras, outros tinham histórias curtas. Ele achava que talvez ela gostasse. Emília aceitava os presentes com um sorriso. Não estava acostumada a ganhar coisas, mas gostava de como Oliver sempre pensava nela. Eles passavam tempo lendo juntos. Oliver também fazia muitas perguntas. Ele era curioso sobre a vida dela. Não entendia como alguém que morava em um apartamento pequeno e não tinha roupas novas conseguia sorrir tanto. Emília contava histórias sobre seus dias sobre a mãe, sobre a escola. Não reclamava. Não falava do que não tinha. Apenas compartilhava o seu mundo. E Oliver escutava. A cada conversa ele a entendia um pouco mais. A amizade deles ficava mais forte, e os dois se aproximavam a cada visita. Vinham de mundos diferentes, mas isso já não importava. Ricardo observava esses encontros à distância. No começo, ele só ia porque Oliver pedia. Ficava afastado e quase não falava. Mas com o tempo começou a prestar atenção. Viu como Emília tratava seu filho não com medo, nem com interesse no dinheiro, mas com cuidado verdadeiro. Ela não tentava impressionar ninguém. Não pedia nada. Era apenas ela mesma. Ricardo começou a se perguntar como alguém com tão pouco podia ser tão forte. Ele tinha tudo, mas às vezes não se sentia tão confiante quanto ela. Percebeu a coragem dela. Ela falava com calma, andava de cabeça erguida e sorria com facilidade. Aquilo o fez pensar. Olhou para a própria vida cheia de reuniões, números e salas frias. Emília não tinha nada disso. Mesmo assim, havia algo nela que fazia as pessoas quererem estar por perto. Aos poucos, sem dizer nada, Ricardo começou a aprender. Começou a refletir sobre suas próprias atitudes, especialmente sobre a forma como a tratou naquele dia na delegacia. Com o passar do tempo, Ricardo começou a mudar. Não foi rápido. Não foi algo que ele comentasse, mas estava ali. Passou a olhar as pessoas de outra forma. Não interrompia tanto as conversas. Fazia perguntas e realmente esperava pelas respostas. Em casa, os funcionários também perceberam. Ele parecia mais quieto, menos irritado. Chegou até a sorrir mais. Tudo começou com a maneira como ele passou a enxergar Emília. Ela o fez lembrar de algo que tinha perdido. Talvez a bondade, talvez a confiança, talvez apenas a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são. Ricardo não pediu desculpas a Emília com palavras, mas suas atitudes começaram a mostrar isso. Ele fazia questão de que ela fosse sempre bem-vinda quando visitava. Observava enquanto ela e Oliver brincavam, conversavam e compartilhavam suas vidas. Via como o filho ficava feliz depois de cada encontro. A muralha fria que ele havia construído ao redor de si por anos começava a se quebrar. E mesmo sem entender tudo completamente, ainda ele sabia de uma coisa. Emília também tinha feito diferença na vida dele. A amizade entre Oliver e Emília continuava crescendo. Eles não se importavam com dinheiro, casas ou roupas. Gostavam de passar tempo juntos. Riam, brincavam e conversavam por horas. Oliver não se sentia mais entediado. Emília não se sentia mais sozinha. A ligação entre eles se tornou algo forte. Elisa percebeu a mudança na filha. Ela sorria mais, falava mais e parecia mais feliz. Ricardo percebeu a mudança no filho. Ele estava mais curioso, mais aberto e mais alegre. O que começou como um pequeno ato de bondade tinha se transformado em algo maior. As duas crianças tinham encontrado algo especial, não por causa de onde vinham, mas por causa de quem eram. Ricardo ainda tinha um longo caminho pela frente, mas já tinha dado os primeiros passos. Ele tinha visto algo que muitas pessoas não percebem, que a verdadeira amizade não se importa com status ou dinheiro. Ela só precisa de honestidade e cuidado. E era exatamente isso que Emília e Oliver davam um ao outro dia após dia. A história deles já não era mais sobre um erro. Era sobre algo novo, algo melhor. Uma amizade inesperada. Com o passar dos dias, algo em Emília começou a mudar. Não foi de repente, mas pouco a pouco se tornou visível.
O sorriso ainda estava ali, mas não durava tanto. A risada estava mais baixa e os olhos já não brilhavam como antes. No começo ninguém disse nada. Talvez fossem apenas algumas noites mal dormidas ou um dia cansativo na escola. Era isso que ela dizia quando alguém perguntava. Estou só um pouco cansada, respondia, seguida de um pequeno sorriso. Mas a verdade era mais difícil de esconder do que ela imaginava. O corpo começou a se mover mais devagar. Ela não corria tão rápido, nem pulava tão alto quando brincava com Oliver. Às vezes, sentava-se e demorava muito para se levantar. Mesmo assim, quando perguntavam se havia algo errado, ela simplesmente dizia que não. Não queria preocupar ninguém. Queria manter tudo normal. Queria que sua amizade com Oliver continuasse leve e divertida, então continuava escondendo a dor, achando que ela iria embora sozinha. Elisa, mãe de Emília, também estava agindo de forma diferente. Continuava trabalhando duro e tentava sorrir, mas havia algo em seus olhos que era difícil de ignorar. Era como se carregasse um peso grande demais, mas não quisesse deixá-lo cair. Ela ficou mais quieta, mais distraída, e muitas vezes parecia preocupada mesmo quando nada parecia errado. Quando perguntavam sobre Emília, ela mudava de assunto rapidamente. Se insistiam por uma resposta, dizia apenas que estava tudo bem e que Emília só precisava descansar mais. Oliver percebeu tudo. Ele sempre prestava atenção. Notou a diferença na energia de Emília e como ela estava frequentemente cansada. Viu como Elisa evitava perguntas. Começou a perguntar a Emília com mais frequência se ela queria brincar, mas na maioria das vezes ela dizia que não. Quando aparecia, não ficava por muito tempo. E quando sorria, não parecia real. Era como se estivesse se esforçando demais para parecer normal. Mesmo assim, ela nunca dizia nada sobre estar doente ou se sentindo mal. Emília parou de aparecer no parque com tanta frequência. Houve dias em que Oliver esperou por ela sentado no banco, onde costumavam se encontrar, mas ela não veio. Às vezes Elisa levava um recado dizendo que Emília precisava ficar na cama naquele dia. Oliver não entendia. Pensava que talvez ela tivesse pegado um resfriado ou estivesse apenas muito cansada da escola. Mas depois de um tempo ficou claro que algo mais sério estava acontecendo. As visitas de Emília se tornaram raras, e mesmo quando aparecia, ela parecia diferente. A pele estava pálida, a voz fraca. Parecia usar toda a energia que tinha apenas para estar ali, mas nunca reclamava. Dizia a Oliver que estava tudo bem. Falava que estava só com sono, ou que precisava de uma pequena pausa, mas ele percebia que ela não estava contando toda a verdade. As palavras dela não combinavam com o que ele via, e quando olhava em seus olhos, não via o mesmo brilho que antes iluminava seu rosto. Oliver começou a fazer mais perguntas, mas Emília sempre dava respostas curtas. Ele perguntou se ela tinha ido ao médico e ela disse que sim. Perguntou o que o médico tinha dito e ela apenas deu de ombros e respondeu: só descansar. Elisa dava respostas parecidas. Não mentia, mas também não dizia muito. Oliver era jovem, mas não era ingênuo. Sabia que algo estava sendo escondido. Pensava nisso o tempo todo. Chegou até a falar com o pai sobre isso. Ricardo ouviu, mas não tinha muito o que dizer. Oliver tentou pensar em maneiras de animar Emília. Levava livros novos, brinquedos pequenos e lanches que achava que ela gostaria. Emília sempre agradecia e sorria, mas a energia que antes tinha já não estava ali. Ela segurava o presente com cuidado, colocava ao lado e ficava em silêncio novamente. Mesmo durante as conversas curtas, muitas vezes precisava parar e recuperar o fôlego. Ainda assim, toda vez que ele perguntava se ela estava bem, a resposta era sempre a mesma: estou bem. Ela queria ser forte pela mãe, por si mesma e por Oliver. Sabia que se admitisse que algo estava errado, as pessoas entrariam em pânico ou começariam a fazer mais perguntas. Então guardava a dor para si. Tentava sentar e conversar como se tudo fosse normal. Tentava deixar a voz alegre. Contava piadas mesmo sem rir como antes.
A cada dia ficava mais difícil, mas ela continuava. Elisa ajudava a filha a se arrumar, quando ela conseguia sair, e faziam o melhor possível daqueles momentos. Oliver continuava visitando e, mesmo percebendo as mudanças, tentava se manter positivo. Não queria acreditar que algo realmente grave estivesse acontecendo. Emília também não queria que ele acreditasse nisso. Não queria acabar com a felicidade dele. Por isso continuava fingindo. Por isso continuava sorrindo. Mas o corpo dela estava cansado. A força estava indo embora. E por mais que tentasse esconder, a verdade se aproximava. Tudo começou a parecer diferente. O silêncio ficou mais pesado. Os sorrisos mais difíceis de acreditar. As visitas mais curtas. Todos ao redor de Emília sentiam a mudança, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Estavam todos esperando que algo tornasse tudo claro. Emília continuava dizendo que estava bem. Elisa continuava dizendo que não era nada sério. Mas a verdade estava ali esperando para ser dita. Estava em cada momento de silêncio, em cada pausa longa, em cada passo cansado que Emília dava. Ela tinha feito de tudo para manter as coisas normais, para proteger o amigo e a mãe da preocupação. Mas esconder a verdade estava ficando cada vez mais difícil. Oliver, ainda jovem, mas atento, começava a entender. A maneira como ela falava, como se sentava, como evitava certas perguntas, tudo apontava para algo maior. Ele não queria que fosse verdade. Esperava que tudo melhorasse. Mas no fundo, começava a enxergar a realidade. E em breve, essa verdade viria à tona e mudaria tudo. Numa manhã, Emília encontrou Oliver no parque exatamente como tinham combinado. Ela parecia mais fraca do que o normal, mas ainda assim sorriu e disse que estava feliz por estar ao ar livre. Oliver levou um brinquedo pequeno para mostrar a ela e falou sobre um livro que tinha lido. Emília escutava, mas parecia cansada. Depois de alguns minutos, pediu para se sentar. Oliver a ajudou até um banco e ficaram ali por um tempo. Então, quando ela tentou se levantar novamente e dar alguns passos, algo deu errado. O corpo dela simplesmente falhou. As pernas cederam e ela caiu direto nos braços de Oliver. No começo, ele não entendeu o que estava acontecendo. Chamou o nome dela, mas ela não respondeu. Os olhos estavam fechados e ela não se mexia. Oliver começou a chorar e a gritar por ajuda. Não sabia o que fazer. As mãos tremiam e a voz estava cheia de medo. Algumas pessoas ao redor ouviram o barulho. Uma delas era Ricardo, que tinha ido encontrar Oliver. Quando viu a cena, correu até ele sem pensar. Ricardo chegou rapidamente e viu Emília nos braços de Oliver. Ela estava inconsciente e a pele parecia pálida. Oliver continuava chamando o nome dela e pedindo para que acordasse, mas ela não reagia. Ricardo não perdeu tempo. Pegou Emília nos braços e a levou até o carro. Mandou Oliver entrar também e seguiram direto para o hospital mais próximo. No caminho, o carro ficou em silêncio exceto pelo choro baixo de Oliver. Ricardo olhou para o rosto de Emília e se lembrou de tudo o que ela tinha feito. Lembrou-se do dia em que a acusou e de como ela nunca ficou com raiva. Ela só tinha tentado ajudar. No hospital, os médicos chegaram rapidamente. Levaram Emília para dentro e começaram a fazer exames. Ricardo e Oliver ficaram esperando do lado de fora do quarto. O tempo parecia não passar. Oliver segurou a mão do pai em busca de conforto. Depois do que pareceu horas, um médico saiu com notícias sérias. Emília estava muito doente. A doença que ela tinha era rara e terminal. Já tinha se espalhado demais. Tinham descoberto tarde demais. O médico disse que não era algo que pudesse ser curado. A notícia foi devastadora. Oliver ficou confuso. No começo não entendeu completamente o que terminal significava. Quando Ricardo explicou que isso queria dizer que Emília iria morrer, Oliver começou a chorar novamente. Ricardo colocou a mão no ombro do filho, mas não sabia como tornar aquilo menos doloroso. Dentro do quarto,
Elisa estava sentada ao lado da filha segurando sua mão. O rosto estava cansado e os olhos vermelhos. Ela não ficou surpresa. Já sabia da verdade havia muito tempo. Os médicos tinham contado semanas antes. Ela apenas não teve coragem de contar a Emília. Tentou manter a vida o mais normal possível para a filha. Trabalhou em turnos dobrados na lanchonete e tentou economizar cada moeda, mas não foi suficiente. Quando alguém perguntou com cuidado a Emília por que ela estava guardando aqueles 10 verdales, ela respondeu baixinho. A voz estava fraca, mas as palavras eram claras. Era para começar meu tratamento, mas ele estava com fome. Todos no quarto ficaram em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Oliver permaneceu ao lado da cama sem querer se afastar. Segurava a mão dela e chorava em silêncio. A melhor amiga, aquela que o ajudou quando estava perdido agora, era quem precisava de ajuda, e não havia nada que ele pudesse fazer. Sentia raiva do mundo, tristeza e impotência. Não entendia por que alguém tão bondoso precisava sofrer. Emília, mesmo com dor, ainda sorria quando olhava para ele. Não queria vê-lo triste. Tentou falar, mas era difícil. A energia estava baixa e o corpo fraco. Ricardo ficou no fundo do quarto, observando tudo. Falava pouco, mas seus olhos diziam tudo. Pensava nas vezes em que ignorou a bondade dela, na forma como a julgou tão rapidamente e em como usou seu poder sem pensar. Agora estava frente a frente com a verdade. Tinha falhado com ela mais de uma vez. Primeiro ao acusá-la, depois ao não perceber os sinais da doença. E agora era tarde demais para mudar o que tinha acontecido. Ricardo não conseguia parar de pensar no que Emília tinha feito com aqueles 10 reais. Ela poderia ter usado o dinheiro para si mesma para tentar tratar a doença, mas escolheu ajudar Oliver. Aquela escolha dizia tudo sobre quem ela era. Ela foi altruísta mesmo quando precisava de ajuda. Aquilo partiu o coração dele. Passara a vida focado em negócios, dinheiro e controle. Mas ali diante dele estava uma menina que tinha lhe ensinado mais sobre a vida do que qualquer outra pessoa. Ele ficou ao lado de Elisa, e pela primeira vez em muito tempo, não agiu como alguém acima dos outros. Apenas ficou ali em silêncio, cheio de culpa. Elisa não o culpou. Estava cansada demais para sentir raiva. Tudo o que queria era que a filha ficasse confortável. Os médicos deram remédios para aliviar a dor. Emília passava a maior parte do tempo descansando, acordando apenas por breves momentos. Em cada um deles tentava falar com Oliver. Em cada um tentava fazê-lo sorrir. Não queria que ele se lembrasse dela com tristeza. Todos ao redor tentavam se manter fortes, mas era difícil. O quarto do hospital se tornou um lugar silencioso, onde pessoas entravam e saíam trazendo pequenas coisas para fazê-la se sentir um pouco melhor. Oliver nunca ficava longe por muito tempo. Até Ricardo passou a passar mais tempo ali do que qualquer um esperava. Ele não falava sobre dinheiro nem sobre reuniões. Sentava em silêncio pensando em tudo o que tinha perdido. Emília tinha mudado sua vida, e agora estava indo embora. Ele não podia consertar aquilo. Nenhuma quantidade de dinheiro podia. Mas decidiu que faria algo. Era tarde demais para salvá-la, mas não era tarde demais para honrá-la. Ele olhou para Oliver, depois para Emília, e soube que algo precisava nascer dali. Algo que pudesse ajudar outras pessoas como ela. Enquanto Emília dormia segurando a mão de Oliver, Ricardo fez uma promessa a si mesmo. Não disse em voz alta, mas a sentiu profundamente. Ele tinha falhado com ela antes. Não falharia novamente. Não na forma como se lembraria dela, nem no que viria depois. A história ainda não tinha acabado. Os dias que se seguiram depois do desmaio de Emília foram silenciosos e pesados. O quarto do hospital onde ela estava se tornou um lugar cheio de silêncio, vozes baixas e horas longas. Emília já não tinha energia para conversar muito. Às vezes sorria quando Oliver ou Elisa entravam no quarto, mas a voz estava fraca e o corpo cansado. Elisa ficava ao lado da filha quase o dia inteiro, saindo apenas quando precisava. Ajudava as enfermeiras, certificava-se de que Emília estava confortável
e sussurrava palavras para ela quando dormia. Oliver vinha sempre que podia. Levava pequenas coisas para tentar animá-la. Um desenho, uma flor, um brinquedo pequeno, qualquer coisa que pudesse fazê-la sorrir. Ricardo também vinha. Falava pouco, mas estava presente. Sentava-se em uma cadeira perto da janela e observava todos. Continuava ligando para médicos, entrando em contato com clínicas e tentando tudo o que conseguia imaginar. Mas por mais dinheiro ou esforço que colocasse, nada podia parar o que estava acontecendo. Agora todos apenas esperavam na esperança de ter mais tempo. Cada visita se tornava mais importante do que a anterior. Oliver falava com Emília mesmo quando ela não conseguia responder. Contava histórias da escola de livros de qualquer coisa que viesse à sua cabeça. Segurava a mão dela do mesmo jeito que ela segurou a dele no dia em que se conheceram. Elisa ajudava Emília a comer quando ela conseguia e garantia que tivesse água e os remédios. Os médicos eram gentis, mas não ofereciam muita esperança. Ricardo, que antes acreditava que tudo podia ser resolvido com poder suficiente, começou a entender que algumas coisas simplesmente estavam fora de seu controle. Ele trouxe especialistas, procurou novos tratamentos e até consultou profissionais de outros países. Todos os dias buscava atualizações, esperando que alguém trouxesse uma notícia melhor, mas ninguém trazia. Aos poucos, todos ao redor de Emília começaram a aceitar a verdade. A própria Emília parecia saber. Ela não falava sobre medo nem sobre dor. Permanecia calma, quieta e em paz. Não reclamava. Não perguntava por quê. Apenas ficava perto das pessoas que amava e elas ficavam perto dela. Numa tarde silenciosa, o quarto estava iluminado por uma luz suave. Elisa estava sentada ao lado da cama segurando uma das mãos de Emília. Oliver sentava do outro lado segurando a outra. Ricardo estava perto da porta observando. Emília abriu os olhos por um breve momento e olhou para eles. Não disse muito, mas seus olhos passaram lentamente pelos três. A respiração estava leve e lenta. Ela olhou para Oliver e lhe deu um pequeno sorriso. Então, disse suas últimas palavras. A voz era quase um sussurro, mas clara o suficiente para ser ouvida. Foi por isso que eu guardei aqueles $10, mas ver ele sorrir valeu mais do que qualquer cura. Depois disso, fechou os olhos, e sua respiração ficou cada vez mais suave, até parar. Oliver não disse nada. Apenas continuou segurando a mão dela. Elisa se inclinou e beijou a testa de Emília. Ricardo abaixou a cabeça e fechou os olhos. Ninguém no quarto se moveu por um longo tempo. Tinha acabado. Emília tinha partido. A menina que tinha dado tanto agora descansava em paz. O quarto do hospital permaneceu em silêncio mesmo depois que os médicos entraram. Todos respeitaram aquele momento. Oliver ficou imóvel sem soltar a mão de Emília. Elisa enxugou as lágrimas e olhou para a filha por muito tempo. Ricardo saiu por um instante incapaz de esconder a dor no rosto. Ninguém naquele hospital jamais esqueceria o que tinha visto. A história se espalhou rapidamente. Enfermeiras contaram a outros funcionários e logo pessoas fora do hospital ficaram sabendo. A história de Emília chegou às ruas, aos jornais e à internet. As pessoas não ficaram apenas tristes, ficaram tocadas. A história não foi contada como uma tragédia, mas como algo muito mais forte. Era sobre uma menina que não tinha nada, mas deu tudo. Ela não esperou que pedissem ajuda. Viu alguém em necessidade e deu o que tinha, sem pensar duas vezes. Mesmo estando doente, mesmo sentindo dor, escolheu a bondade. E agora, o mundo estava conhecendo sua história. Não apenas quem a conhecia, mas também completos estranhos. Artigos foram escritos. Publicações foram compartilhadas nas redes. As pessoas falavam sobre as últimas palavras de Emília, sobre os $10 que ela deu para ajudar um menino que não conhecia. Fotos dela com Oliver no parque começaram a aparecer por todos os lados. Pessoas de outros países ficaram sabendo da história. Alguns choraram, outros sorriram. Mas a maioria se sentiu inspirada.
As escolas passaram a falar sobre ela. Professores usaram sua história para explicar o que significa empatia. Pais contaram aos filhos sobre ela. Em um mundo cheio de problemas e dor, o ato de bondade de Emília se tornou uma luz. Ela não era famosa quando estava viva, mas agora seu nome era conhecido por muitos. Não porque fez algo grandioso, mas porque fez algo verdadeiro. Ajudou alguém e não esperou nada em troca. Ricardo, que antes via tudo em números e sucesso, assistiu a tudo isso acontecer. Ele não falou com a imprensa, não tentou controlar a história. Apenas deixou que ela seguisse seu caminho. Emília tinha lhe ensinado algo que ele nunca havia aprendido antes, e ele jamais esqueceria. A memória de Emília permaneceu viva de muitas formas. As pessoas continuaram compartilhando sua história. Sua foto foi colocada no parque onde costumava brincar. Oliver visitava aquele lugar com frequência. Sentava-se no mesmo banco e lembrava dos momentos em que riram juntos. Elisa guardou algumas coisas de Emília. Seus desenhos, seu livro favorito e o pequeno bilhete com suas últimas palavras escritas. Ricardo garantiu que ela seria lembrada não com estátuas ou grandes eventos, mas com algo simples, uma mensagem que qualquer pessoa pudesse entender, cuidar dos outros. Ele ajudou escolas a criar espaços onde crianças pudessem aprender sobre empatia. Não usou o nome dela para publicidade. Queria que a história fosse contada da maneira certa. Emília mostrou ao mundo que um pequeno gesto pode ter um grande significado. Sua despedida não foi o fim. Foi o começo de algo melhor. Ela mudou vidas, começando pela de Oliver. Sua história permaneceu nos corações não como um conto triste, mas como um lembrete de que a bondade, por menor que seja, nunca é esquecida. Pouco tempo depois da morte de Emília, Ricardo fez um anúncio que surpreendeu a todos. Ele ficou diante de um pequeno grupo de jornalistas, médicos e famílias e disse que estava começando algo novo, algo importante. Chamou aquilo de Fundação Emília Graça. A fundação teria como foco ajudar crianças pobres que sofriam de doenças raras, assim como Emília. Mas aquilo não era apenas uma doação comum ou um projeto para melhorar sua imagem pública. Ricardo se envolveu de verdade. Doou milhões para garantir que a fundação tivesse tudo o que precisava. Queria que ela crescesse e alcançasse famílias que não tinham nenhum apoio. As pessoas ficaram surpresas ao ver o quão sério ele estava. Ele não estava apenas assinando cheques. Participava de reuniões, conversava com médicos, visitava hospitais e fazia perguntas. Usava seu nome para abrir portas e usava seu poder para garantir que aqueles que eram esquecidos finalmente recebessem ajuda. Foi uma grande mudança, e muitos não esperavam isso de alguém como ele. Desde o início, Ricardo não tentou ficar com todo o crédito. Convidou Elisa para fazer parte da fundação. Ela tinha vivido as partes mais difíceis. Cuidou de Emília dia e noite, e lutou em silêncio nos bastidores. Agora não era apenas alguém sendo ajudado. Estava ajudando outras pessoas. Elisa se tornou uma das líderes da fundação. Suas ideias e sua experiência ajudaram a orientar muitas decisões. Ela não usava roupas elegantes, nem falava como uma empresária, mas todos a respeitavam. Ela sabia exatamente pelo que aquelas famílias estavam passando. Conversava com mães assustadas e sozinhas. Dava conselhos e se certificava de que ninguém se sentisse ignorado. Oliver também ajudava da maneira que podia. Ainda era jovem, mas queria participar. Ajudava em eventos e visitava crianças doentes, levando pequenos presentes e histórias para animá-las. Sentia orgulho ao saber que a memória da amiga estava tornando a vida melhor para outras pessoas. O nome de Emília agora era um símbolo de esperança. A fundação rapidamente ficou conhecida não apenas pelo dinheiro por trás dela, mas pelo motivo de sua criação. As pessoas se emocionavam com a história da menina, que guardou seus últimos 10 reais para ajudar uma criança com fome mesmo estando doente. Aquela história fazia as pessoas pararem e refletirem. Não era sobre grandes ações, era sobre um pequeno e poderoso momento que mudou tudo.
Ricardo, antes conhecido como um empresário frio e orgulhoso, já não era visto dessa forma. Seu rosto ainda aparecia nos jornais e nas telas, mas agora as manchetes eram diferentes. Falavam sobre como ele tinha mudado, sobre como um simples gesto de uma garota pobre tocou algo profundo dentro dele. Sempre que alguém perguntava o que o fez criar a fundação, ele dava a mesma resposta. Porque uma criança que não tinha nada me ensinou tudo. Não era apenas uma frase, era algo em que ele realmente acreditava. Emília lhe mostrou que o verdadeiro valor não está no dinheiro nem no poder. Está no cuidado e na bondade. Nos eventos organizados pela Fundação, as pessoas frequentemente compartilhavam histórias sobre Emília. Algumas nunca a tinham conhecido, mas sentiam como se a conhecessem. Outras se sentiram inspiradas a ajudar em suas próprias comunidades. Começaram pequenos projetos, doaram o que podiam e ofereceram seu tempo. O nome de Emília estava nas placas, nos folhetos e nas paredes dos novos centros de tratamento que a Fundação ajudou a construir. Mas não era apenas sobre o nome. Era sobre o que ela tinha feito, quem ela tinha sido e como viveu. As pessoas se lembravam dela não como uma criança doente, mas como uma menina forte e bondosa, que deu mesmo quando não tinha nada para dar. A Fundação se certificou de que nenhuma criança como Emília se sentiria sozinha novamente. Médicos, voluntários e funcionários trabalhavam juntos para encontrar tratamentos, oferecer apoio e ouvir as famílias. E em tudo isso, Ricardo continuava presente. Ele não se afastou. Arrumava tempo mesmo quando seus outros negócios chamavam. Aquela missão tinha se tornado algo pessoal. Agora fazia parte da vida dele. Elisa continuava trabalhando todos os dias, mesmo quando as coisas eram difíceis. Ela conheceu muitas famílias e crianças que a lembravam de Emília. Algumas eram fortes, outras estavam assustadas e algumas apenas cansadas. Ela as confortava, dizia que não estavam sozinhas e garantia que recebessem o cuidado de que precisavam. Ela conhecia a dor de perder uma filha e usava essa experiência para ajudar outros a se curarem. Também fazia questão de que ninguém esquecesse quem Emília foi. Oliver visitava a Fundação com frequência e, à medida que crescia, assumia mais responsabilidades. Queria manter viva a história de Emília não como uma lembrança triste, mas como uma lição de bondade. Ricardo também repetia sempre as mesmas palavras quando alguém perguntava por que ele tinha mudado sua vida. Porque uma criança que não tinha nada me ensinou tudo. Essa frase ficou com ele. Ele a repetia não para parecer importante, mas porque era a verdade. Emília tinha feito algo mais poderoso do que qualquer acordo de negócios. Ela tinha mudado corações e mudado vidas, começando pela dele. Com o tempo, a Fundação cresceu ainda mais. Expandiu-se para diferentes cidades e ajudou milhares de crianças e famílias. Novos centros foram abertos oferecendo cuidado, alimento e esperança. Mas em meio a todo esse crescimento, uma coisa nunca mudou o motivo de tudo ter começado. As pessoas que trabalhavam ali contavam aos novos voluntários sobre Emília. A foto dela ainda estava presente em todos os escritórios. Sua história fazia parte do treinamento de cada novo funcionário. Ricardo continuava apoiando tudo com a mesma dedicação. Já não se importava em ser visto como poderoso. Importava-se em fazer o que era certo. Elisa permanecia como uma voz orientadora forte e respeitada. Oliver, ainda jovem, mas crescendo, prometeu que levaria esse trabalho adiante no futuro. A história de Emília não terminou quando ela partiu. Continuou na ajuda oferecida aos outros, nos sorrisos das crianças, que se sentiam vistas e em cada ato de bondade feito em seu nome. Seu legado era real. Não era sobre tristeza, era sobre esperança. E sempre que alguém perguntava a Ricardo o porquê, ele dava a mesma resposta. Porque uma criança que não tinha nada me ensinou tudo. A cada mês, mais crianças eram ajudadas. Famílias que antes se sentiam invisíveis, agora tinham um lugar para ir. Elisa visitava a Fundação com frequência. Caminhava pelos corredores, conversava com as crianças e passava tempo com suas famílias. Ela entendia a dor delas
e oferecia conforto com palavras simples e cuidado sincero. Oliver ia com ela sempre que podia. Mesmo ainda jovem, ele sabia o que a fundação significava. Lembrava-se de tudo sobre Emília. Seu sorriso, sua bondade, a forma como deu seus últimos 10 anos para ajudar alguém que não conhecia. Sempre que entrava no prédio, sentia-se perto dela. A foto dela estava na parede e seu nome na entrada. Os trabalhadores do local sempre se lembravam da história dela. Não falavam de Emília como alguém que morreu, mas como alguém que ensinou a todos como viver com bondade. Ricardo também estava presente. Ele não apenas financiava projetos. Ele ouvia nas reuniões, participava das decisões e visitava as crianças. A fundação já não era apenas uma ideia. Tinha se tornado um novo lar para muitos. Ricardo era diferente agora. Não chegava com seguranças, nem agia como se fosse mais importante do que os outros. Caminhava ao lado de Elisa e Oliver como qualquer pessoa. Cumprimentava os funcionários com um simples gesto e sorria quando as crianças corriam pelos corredores. Muitas pessoas tinham dificuldade em acreditar que ele era o mesmo homem que antes ignorava sentimentos e só pensava em negócios. Mas o tempo o tinha mudado. Estar ao lado de Elisa e Oliver o ajudou a enxergar o mundo de outra forma. Ele passou a dedicar mais tempo a Oliver, não por obrigação, mas porque queria. Conversavam, riam e às vezes discordavam, mas Ricardo estava sempre presente. Ele ouvia o que o filho tinha a dizer. Perguntava sobre a escola, sobre seus pensamentos e até sobre como se sentia. Elisa também percebeu a mudança. Ela e Ricardo já não eram apenas duas pessoas unidas por uma tragédia em comum. Agora, eles eram parceiros em algo significativo. Compartilhavam as memórias de Emília, trabalhavam pelos mesmos objetivos e se apoiavam quando os dias eram difíceis. Oliver tinha crescido um pouco desde que Emília partiu, mas as lembranças dela permaneciam com ele como uma voz silenciosa. Ele nunca esqueceu o que ela fez por ele. Quando as pessoas perguntavam sobre a amiga, ele contava tudo. Como ela lhe deu dinheiro para comer, como ficou ao seu lado, quando ninguém mais se importou, e como o fez se sentir seguro. Ele nunca deixava de mencionar o sorriso dela. Para Oliver, Emília ainda fazia parte de sua vida. Ele a levava na forma como tratava os outros. Ajudava as crianças da fundação a se sentirem bem-vindas. Brincava com elas, compartilhava seus brinquedos e escutava quando falavam de seus medos. Ele não se via como alguém especial. Apenas sabia que Emília teria feito o mesmo. Mesmo sendo jovem, entendia o poder das pequenas ações. Tinha aprendido isso com ela. Guardava um desenho dela em seu quarto. Às vezes olhava para ele antes de dormir, não com tristeza, mas com respeito silencioso e gratidão. A vida de Elisa também tinha mudado. Depois de tantos anos lutando sozinha, finalmente vivia com dignidade. Não precisava mais se preocupar todos os dias com aluguel, comida ou remédios. Tinha apoio, respeito e um propósito. Trabalhava na fundação não porque precisava, mas porque queria. Todos os dias lembrava como era sentar ao lado da cama da filha no hospital, esperando por um milagre. Agora usava essa lembrança para ajudar outras mães. Mostrava a elas que mesmo nos momentos mais difíceis podia haver conforto. As pessoas ouviam Elisa. Viam sua força. Confiavam nela. Ela não tentava agir como uma líder, mas se tornou uma. Não falava alto, mas suas palavras tinham peso. A foto de Emília ficava sobre sua mesa. Às vezes, durante dias longos, ela olhava para a imagem e sorria. A bondade da filha não tinha sido esquecida. Tinha criado algo forte. Elisa sabia que a história de Emília nunca desapareceria porque estava construída nas paredes da fundação e em cada vida que tocava. Ricardo tornou-se um símbolo de mudança. O homem que antes se importava apenas com controle e resultados, agora era alguém que escutava com cuidado e agia com o coração. As pessoas comentavam sobre sua transformação. Ficavam surpresas, mas também inspiradas. Ele já não dava ordens como um chefe. Fazia perguntas como um parceiro.
Quando caminhava pelos corredores da fundação, não via apenas números, mas pessoas. Olhava para os rostos das crianças e via futuros que importavam. Ele sabia que nunca poderia consertar o passado, mas estava fazendo algo com o presente. Dizia frequentemente que Emília tinha lhe ensinado mais do que qualquer livro, qualquer professor ou qualquer experiência em sua longa carreira. Nunca afirmava ser perfeito, mas era honesto sobre quem tinha sido e quem era agora. Falava com parceiros de negócios, escolas e hospitais sobre a importância do cuidado, não apenas do sucesso. As pessoas ouviam porque suas palavras vinham de um lugar verdadeiro. O homem que antes construía muros, agora ajudava a abrir portas, tudo por causa de uma única menina. Em meio a tudo isso, o coração da história permanecia o mesmo. Emília. Seu nome era pronunciado com carinho. Sua história era compartilhada com novos funcionários e voluntários. Crianças que nunca a conheceram sabiam quem ela era. Aprendiam que uma menina sem dinheiro que vivia em uma casa simples tinha feito algo que mudou a vida de muitas pessoas. Emília não pediu nada em troca, não esperava ser lembrada. Apenas viu alguém em necessidade e decidiu ajudar. Aquele único gesto cresceu e se transformou em algo grande e duradouro. A fundação era a prova do que um momento de bondade pode se tornar. Elisa Oliver e Ricardo mantiveram viva a memória dela não com tristeza, mas com ação. O espírito de Emília estava presente em cada refeição, servida em cada remédio oferecido e em cada mão segurada. Sua bondade tornou-se um guia para outros. E assim, mesmo não estando mais ali, ela continuou vivendo no trabalho que faziam e nas vidas que tocavam. Emília se foi, mas nunca seria esquecida. Os anos passaram e a Fundação Emília Graça continuou a crescer. O que começou como uma pequena iniciativa tornou-se algo muito maior. Hospitais em muitos lugares passaram a ter novas áreas pediátricas graças à fundação. Famílias com crianças que sofriam de doenças raras finalmente recebiam a ajuda de que precisavam. O nome de Emília não estava apenas nos prédios, mas também em documentos, cartas de agradecimento e desenhos feitos por crianças que nunca a conheceram. Sua história era contada repetidas vezes. Cada mural, cada parede pintada com sua imagem lembrava as pessoas da menina pequena que deu seus últimos $10 a um menino perdido. Aqueles que visitavam a fundação aprendiam sobre ela antes de qualquer outra coisa. Funcionários e voluntários compartilhavam sua história durante a orientação. Até mesmo pessoas que chegavam apenas em busca de ajuda saíam com algo a mais do que apoio médico. Saíam com a mensagem de que a bondade importa e de que um único ato de bondade pode crescer e transformar tudo. O que Emília fez, embora simples, criou algo duradouro. Seu nome passou a fazer parte da vida de milhares de pessoas. Ela ainda estava mudando o mundo. Oliver, agora adolescente, continuava visitando a fundação com frequência. Sua rotina estava mais cheia por causa da escola e das atividades, mas ele sempre arrumava um tempo para voltar. Para ele, não era apenas um prédio ou um lugar para ser voluntário. Era algo pessoal. Guardava as lembranças da amizade mais importante de sua vida. Quando atravessava aquelas portas, não via apenas pacientes ou enfermeiros. Via Emília em cada sorriso, em cada risada e em cada gesto de cuidado. Ele se lembrava de como se conheceram, de como estava perdido e com fome, e de como ela, mesmo não tendo nada, escolheu ajudar. Aquele momento ficou gravado em sua mente e em seu coração. Ele carregava isso consigo todos os dias. Conversava com crianças novas que estavam nervosas ou com medo do mesmo jeito que ela o havia confortado. Levava livros, brincava, jogava e ouvia suas histórias. Oliver não tentava ser um herói. Apenas queria continuar o que Emília tinha começado. Mesmo não estando mais ali, ele nunca deixou a história dela desaparecer. Ela ainda era sua amiga. Um dia, Oliver visitou uma nova ala pediátrica que tinha acabado de ser inaugurada. Era clara, limpa e cheia de cores.
Desenhos de crianças já cobriam as paredes. As famílias caminhavam pelo local com alívio, felizes por encontrar um lugar seguro e acolhedor. Na entrada da ala havia uma grande placa. Nela havia uma foto de Emília, um pequeno texto sobre ela e sua frase. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Oliver parou e ficou em frente à placa. Leu as palavras devagar. Não chorou. Não disse nada. Apenas ficou ali e sorriu. Lembrou-se da voz dela, do rosto dela, e de como sempre encontrava um jeito de sorrir, mesmo quando estava cansada. Sentiu orgulho não de si mesmo, mas dela. Sabia que Emília não tinha feito o que fez para ser lembrada. Ela fez porque parecia certo. E agora, anos depois, as pessoas ainda se lembravam. A frase na placa não era apenas algo para ler, era algo para sentir. Ela lembrava a todos do que realmente importa. Fazer o bem não importa o quão pequeno seja. Elisa continuou seu trabalho na fundação. Ela havia se tornado alguém que as pessoas admiravam, não por um cargo ou posição, mas por sua força e bondade. Famílias iam até ela em busca de conselhos e os funcionários ouviam suas sugestões. Ela permanecia próxima da missão. Não deixava que a memória de Emília se tornasse apenas um símbolo. Fazia questão de mantê-la viva e real. Com frequência, ela compartilhava pequenas lembranças da filha com as crianças, especialmente quando estavam com medo. Contava como Emília costumava rir quando o carrinho de sorvete passava, ou como gostava de sentar no banco do parque para conversar. Elisa não falava com tristeza, falava com carinho, e assim Emília continuava presente. Elisa dizia muitas vezes que Emília tinha lhe ensinado o que coragem realmente significava. Até Ricardo, que ainda apoiava tudo financeiramente e emocionalmente, parava para conversar com ela. A ligação entre eles tinha crescido ao longo dos anos, construída sobre respeito e um propósito compartilhado. Eles tinham perdido Emília, mas tinham encontrado outra coisa, um motivo para continuar seguindo em frente. Ricardo tinha mudado mais do que qualquer outra pessoa. Ele já não era o empresário distante que se importava apenas com números. Aprendeu a ouvir, a se importar e a agir com o coração. Ainda tinha suas empresas, mas seu foco havia mudado. Ele reservava tempo para a fundação e fazia questão de que ela continuasse crescendo. Perguntava sobre as crianças não apenas sobre estatísticas. Queria saber seus nomes, suas histórias e como estavam se sentindo. Suas ações já não vinham da culpa, mas de um entendimento verdadeiro. Ele falava com frequência em eventos, mas nunca fazia deles algo sobre si mesmo. Sempre contava a história de Emília. Repetia as palavras dela. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Usava essa frase como um lembrete para os outros. Dizia às pessoas como uma criança que não tinha nada lhe ensinou mais do que qualquer outra. Ele não fingia ser perfeito, apenas queria ser melhor, e todos os dias ele tentava. Sua vida tinha sido mudada para sempre por um pequeno ato de bondade. Emília lhe mostrou uma nova forma de viver, e ele nunca mais olhou para trás. O legado de Emília sobreviveu à pobreza, à dor e até à morte. Sua história continuou a se espalhar. Escolas usaram sua frase em aulas. Livros a incluíram como exemplo de bondade. Pessoas que nunca a conheceram ainda assim se sentiam conectadas a ela. Ela se tornou um símbolo não porque era famosa, mas porque era real. Mostrou que qualquer pessoa, não importa quão jovem ou quão pobre seja, pode fazer a diferença. Oliver, Elisa e Ricardo foram todos transformados por ela. Eles carregavam sua memória em suas ações. Cada decisão tomada na fundação. Cada sorriso oferecido a uma criança doente fazia parte do legado dela. E enquanto as portas da fundação permanecessem abertas, a história de Emília nunca teria fim. Ela não era apenas lembrada, ela era vivida. Suas ações se repetiam em cada canto do lugar que levava seu nome. Emília provou que o mundo pode ser mudado não com dinheiro ou poder, mas com o coração. E mesmo não estando mais ali, ela continuou a brilhar através das vidas que tocou. Emília foi a menina que mudou o mundo. Finalmente chegamos ao fim desta história.
Fico extremamente feliz por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!